é o Quase Uma Traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase Uma Traça, sim, com este clima festivo, natalino, com a minha lindíssima árvore de Natal e todo o resto da minha decoração natalina, vou contar pra vocês os meus 24 livros pra ler em 2024. Prioridades, sabe? Aquelas leituras que são prioritárias. Começar pelos calhamaços que eu quero ler em 2024. 2024 vai ser Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Esse daqui que vocês estão vendo é o tomo 1, eu tenho o tomo 1 e o 2 já. Só esse tomo aqui, gente, tem 600 e poucas páginas. O livro todo tem aproximadamente 1.200 páginas. Ele é um super clássico da literatura de língua espanhola. Eu comecei a ler um pouquinho desse livro só pra ver. Eu achei um livro super fácil de ler, parece ser um livro muito divertido, mas é um livro que eu quero me debruçar sobre, aproveitar. Então eu vou colocar ele logo no começo do ano, porque eu acho que eu vou levar lá aí uns 2, 3 meses lendo. Eu quero ler ele bem devagarzinho, aproveitar o máximo dessa história. Ele é maço que tava na minha lista de 2023, mas gente, esse livro, quando eu peguei a edição que eu tinha pra ler, a letra era minúscula, era muito desconfortável. Aí o que eu fiz? Fui atrás no sebo e comprei, que é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Esse clássico da literatura italiana, com este autor que eu já li outras coisas e eu adoro. Eu amo o trabalho do Umberto Eco como escritor, como pesquisador, como estudioso de arte. A leitura de janeiro, porque já era pra ter lido esse livro em 2023, não li, então ó. Agora, em janeiro, vamos ler O Nome da Rosa. A emoção, finalmente eu comprei, que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Eu sou pós-graduada, fiz pós-graduação em literatura de língua inglesa. E esse autor e este livro foi extremamente recomendado por um dos meus professores. E fazia muito tempo que eu tava querendo ler esse livro, que são quase. Estou lendo um livro dele agora em dezembro, que é A Rua das Ilusões Perdidas, que é muito menor, muito mais curto do que As Vinhas da Ira, porque eu quero me acostumar e entender muito mais sobre a escrita do John Steinbeck. Para vocês um livro que eu vou ler antes é o Jaqueta Branca, do Herman Melville, que não é exatamente um calhamação, tem 400, quase 500 páginas. Por quê? Eu quero ler, eu tô num projeto de ler Moby Dick, eu ainda não postei aqui os vídeos, mas eu já li várias coisas do Moby Dick, do Herman Melville esse ano. Eu li Bartleby, o Escrevente, eu li contos do Herman Melville, eu li Mares do Sul e vou ler Jaqueta Branca antes de ler Moby Dick. Eu comecei a ler Moby Dick, amei o livro, mas eu senti que eu precisava conhecer muito mais da escrita do Herman Melville para aproveitar ao máximo o Moby Dick, que é um dos calhamaços de respeito de 2024, Moby Dick, do Herman Melville, um dos maiores clássicos da literatura norte-americana. Eu já até marquei esse livro, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, isso daqui são as marcações por capítulo dele. Eu comecei a ler umas 70 páginas dele, aqui bem pouquinho, e eu amei, não achei parado, não achei vagaroso, achei um baita livro. Inclusive essa edição aqui da Abril me surpreendeu, porque tem um monte de nota de rodapé, tem um monte de explicação. Eu achei a edição super, super legal. Essa que vai ser uma releitura Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. O João Guimarães Rosa é o autor, meu autor favorito da literatura brasileira. Eu acho que ele é um gênio. O que ele fez com a linguagem, o que ele criou no trabalho dele é um trabalho de gênio quase que incomparável em língua portuguesa. Grande Sertão Veredas, gente, há mais de 20 anos atrás. E eu acho, inclusive, que eu não li o livro todo, porque eu não me lembro desse livro ser um livro tão longo de 600 e poucas páginas. Eu li outras coisas, por exemplo, Sagarana, eu sei que eu li inteiro, eu achei um livro super difícil. E esse livro é conhecido por ser um livro bem difícil, denso, com uma linguagem muito própria. E eu quero muito reler esse livro, porque assim, eu não lembro quase nada da primeira vez que eu li. Eu li nos últimos 2, 3 anos, inclusive eu tô lendo. Eu li o Burrinho Pedrez, eu tô pegando um livro de primeiras histórias do Guimarães pra me acostumar com facilidade com a linguagem rosiana. Livros pra ler em 2024, alguns autores que eu leio todos os anos. Então, normalmente são autores que têm uma obra bem extensa, que eu sou completamente obcecada pelo trabalho deles, então eu tento inserir pelo menos um livro desse autor todos os anos. Um deles é o incrível Ernest Hemingway, que se tornou um autor queridinho desde que eu li O Velho Mar, que entrou para minha lista de livros favoritos da vida. E eu peguei esse livro aqui que chama As Ilhas da Corrente, que também já está, ó, meio divididinho por capítulos aqui para eu ler. Ele é um livro também que não é um calhamaço, ele tem 400 e pouquinhas páginas. Dela é do Hemingway, eu quero ler, eu amo, sou apaixonada pelo trabalho dele. Livros para ler todos os anos. Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel.
Eu tô terminando de ler 100 Anos de Solidão e eu fiquei obcecada pelo trabalho do Gabo. Eu amei, foi uma das minhas leituras favoritas de 2023, Memórias de Minhas Tristes, que eu vou colocar a foto aqui, porque não posso pronunciar uma das palavras. E eu decidi incluir agora, para 2024, já um livro dele, que é O Amor nos Tempos do Cólera, que também não é um livro um pouquinho maior, com quase 450 páginas, e que parece ter um tema extremamente interessante. Eu vou ter muita leitura ainda para fazer desse autor. Favorito, Lev Tolstói e seu Tolstói nessa edição da Carambaia, que a Carambaia fez o quê? Eles pegaram o Sonata Kreutzer, que é um livro super famoso do Tolstói, que não é um livro super longo, inclusive ele tem 120 páginas, e reuniram também aqui a Sofia Tolstaia, que é a esposa do Tolstói, respondendo a respeito do Sonata Kreutzer, e colocaram um livro escrito pela Sofia Tolstaia. E eu quero muito ler, eu não li ainda Sonata Kreutzer, e eu quero muito ler a Sofia Tolstaia também, porque são duas perspectivas diferentes da mesma história. Não chega a ser um calhamaço, mas é mais longo. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu amei Eva Luna, foi um dos meus livros favoritos de 2021, entrou para a lista de livros favoritos da vida. E este que é o livro mais famoso da Isabel Allende, eu amo essa edição da Bertrand, eu acho essa capa maravilhosa. A gente fala desse livro, eu tenho outros livros da Isabel Allende aqui na minha estante, porque eu amei tanto a Eva Luna que eu quero ler várias outras coisas. A Isabel Allende ainda é uma escritora que produz muito, então tem muita literatura dela para ler, mas eu quero logo ler essa sua obra-prima, que muita gente fala que é o melhor livro dela, outras pessoas falam que é Eva Luna. Eu amo a Eva Luna, e esse livro aqui vai ter que ter, tipo, muito incrível e sensacional para superar o meu amor por Eva Luna. Eles não são nem tão curtinhos, nem tão longos, é aquele tamanho meio tradicional. E eu vou começar por um livro que eu ganhei de Natal da minha gêmea, obrigada, eu amei o livro, que é o Clássicos Japoneses Sobrenaturais, que é um compilado de contos. Esse livro, gente, é um dos livros mais bonitos da minha estante. É nessa edição perfeita da Dark Side, que tem um total de 0 gramas de defeito. Ela é perfeita, ela tem fitilho, ela tem esse corte vermelho, ela tem essa continuidade no desenho da capa, ela tem comentários, ela tem notas, explicações, enfim, ela é perfeita. E é um compilado de contos que eu quero ler no decorrer do ano, porque tem muitos contos aqui. Literatura, principalmente japonesa e chinesa, eu li muita coisa esse ano, conheci essa literatura de fato esse ano, e eu sei que esse ano de 2023, eu sei que em 2024 eu vou ler muita coisa. Eu vou começar com os contos sobrenaturais, que é um tema que eu amo, clássicos japoneses, e assim, os 2 contos que eu li, eu achei muito legais, muito sensacionais, eles são bem curtinhos, então eu sei que eu vou poder, ao longo do ano, ir acompanhando. Esse livro vai me acompanhar. Acabei não conseguindo ler, eu li outras coisas na frente, que é Olhares do Campo, do Érico Veríssimo. É um clássico da literatura nacional. Esse livro é o livro mais elogiado do Érico Veríssimo, eu diria que ele é mais elogiado até do que a famosa e celebrada série O Tempo e o Vento. E ele é um livro relativamente curto, tem 300, nem não chega a ter 300 páginas. E eu quero muito ler, costumam ser muito diferentes. Quase todo mundo que eu ouvi elogia, fala bem do livro, mas falam coisas muito diferentes. Então eu quero entender essa minha experiência com esse autor. José Saramago, o único prêmio Nobel de literatura em língua portuguesa. Dessa vez eu peguei A Viagem do Elefante. Eu sei que tem outros livros do Saramago, tipo História do Cerco em Lisboa, Ensaio sobre a Cegueira, O Ano da Morte do Ricardo Reis, Intermitências da Morte, que eu já li, aliás, o Cida, enfim, que eu também já li, eu reli esse ano. Mas eu quero ler outras coisas do Saramago, que não são tão famosas como História do Cerco em Lisboa, O Ano da Morte de Ricardo Reis, principalmente Ensaio sobre a Cegueira, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Antes de ler esses 4 livros, eu quero ler outras coisas do Saramago. E se der tempo, gente, eu vou ler também História de um Cerco em Lisboa, mas vamos ver se eu vou conseguir encaixar esse outro Saramago na leitura. Chamado Minha Vida de Menina, de uma autora brasileira chamada Helena Murray. Eu não sei exatamente do que se trata, eu só sei o que está escrito aqui. O livro, que parece que é um diário, que fala um pouco sobre um determinado período do Brasil, que era elogiado pelo Carlos Drummond de Andrade e pelo Guimarães Rosa, que são 2 autores nacionais. Eu amo a poesia do Drummond, e Guimarães Rosa, como eu já falei, é meu autor favorito. E eu gosto de ler indicações de autores que eu gosto muito, porque eu acho que essas indicações, elas são muito interessantes. Então, Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe,
que é literatura de língua alemã. Eu li muita coisa de literatura de língua alemã esse ano e eu gostei muito da maior parte das coisas que eu li, se não de tudo. Esse livro aqui é muito citado no Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, que é um autor de língua alemão inclusive, que cita esse livro muito, muito, muito. Eu tinha começado a tentar ler esse livro em 2021, só que eu comprei uma edição muito ruim, com uma edição bonitinha da Abril de tecido, que tem fitilho, que eu gosto, e eu quero ler esse livro porque eu sinto que eu vou entender muito mais as referências do Lobo da Steppe, que aliás foi um livro que eu gostei, muita gente não gosta, eu gostei muito desse livro, depois que eu leio esse livro aqui. A Lígia Fagundes Telles, mesma coisa, todo ano tem que ler alguma coisa dela. Verão no Aquário, que é um livro que eu não conheço muito da Lígia, tem outros livros da Lígia que eu já ouvi falar, que eu sei mais ou menos do que se trata, e não é exatamente o caso de Verão no Aquário. Muito ler Lígia, estou com saudade de ler Lígia, eu li Lígia no começo de 2023 e tô precisando ler Lígia de novo. Eu já ouvi falar muito, mas que eu não conheço o trabalho. Um Chapéu para Viagem, da Zélia Gattai. Provavelmente você já ouviu esse nome com Anarquistas Graças a Deus, que é o livro mais famoso da Zélia Gattai, que eu tenho na estante, mas eu queria começar não pela obra-prima. Eu já falei pra vocês que eu nunca... se o escritor tem uma produção vasta, eu não começo pela obra-prima, eu leio várias coisas dele pra depois ler só a obra-prima, porque eu sinto que toda vez que eu leio a obra-prima e vou ler outras coisas, eu sempre comparo com aquele livro e aí os outros livros acabam sofrendo. E me chamou a atenção de Um Chapéu para Viagem, porque eu não sei se trata, se tem um pouquinho de moda, se tem alguma coisa com esses itens do vestuário aí a ver com a história, não sei. Mas eu quero conhecer o trabalho da Zélia Gattai. Para casa da Toni Morrison, essa ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. Mais uma vez, Toni Morrison tem outros livros mais aclamados e famosos, como Sula, O Olho Mais Azul, mas eu queria ler um livro dela que não fosse tão famoso e conhecido antes de pegar as obras-primas. O Olho Mais Azul, com certeza eu vou ler esse ano depois de ter lido esse, mas comecei com esse Voltar para Casa, para conhecer a escrita da Toni Morrison, em parceria do moçambicano Mia Couto e do angolano José Agualusa. Eles escreveram esse livro aqui que vocês estão vendo em parceria, em conjunto. Isso me chamou muita atenção. Eu gosto muito do trabalho do Mia Couto. Não conheço profundamente o trabalho do Agualusa, mas o fato deles terem escrito essas histórias juntas já foi suficiente para eu querer ler esse livro, entender e conhecer mais o trabalho do Mia Couto e conhecer também o trabalho do Agualusa. De língua alemã, eu li pela primeira vez esse ano Hermann Hesse. E eu já tinha esse livro aqui em casa, que é o Siddhartha. Aparentemente, este livro do Hesse é uma unanimidade. Todo mundo que lê acha incrível, genial, sensacional, maravilhoso. E muita gente, por exemplo, que leu o Lobo da Steppe, teve quem gostou, teve quem não gostou, teve quem achou mais ou menos. E ao contrário disso, Siddhartha parece ser uma unanimidade. E eu quero entender porque que esse livro curtinho do Hesse é de fato uma unanimidade. Eu li esse ano, mas não deu, porque ele faz jus ao título de ser um livro difícil, que é o Ficções do Jorge Luiz Borges. Esse livro aqui é um livro de contos do Jorge Luiz Borges e é um dos livros mais difíceis com os quais eu já me deparei. Parece um livro curtinho que você olha e fala assim, ah, tranquilo. Não, gente. Ele é de fato um livro difícil. Eu li um único conto dele que eu fiquei assim embasbacada com a qualidade do que eu tô lendo. Só que eu tentei ler uns outros dois e assim, travou. Então o que eu falei? Eu preciso me debruçar sobre esse livro. Precisa ser um momento em que eu tô lendo só esse livro, mas nenhuma outra coisa, que eu vou estudar, pesquisar e procurar apoio pra entender mais Ficções do Borges. Porque eu fiquei impressionada com o que eu vi aqui no Ficções, mas eu sinto que é um livro que precisa um pouco mais de mim, então ele vai... 3 anos que eu não leio nada da Clarice, eu preciso reler A Hora da Estrela esse ano, não só pra faculdade, mas eu preciso reler essa obra, mas eu quero pegar um livro dela que eu não conheço, que é Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, que é um livro curto, e que eu ouvi coisas muito interessantes sobre a escrita e a técnica que a Clarice usa neste livro aqui. Nos favoritos, Ítalo Calvino e O Visconde Partido ao Meio, também dessa edição da Companhia de Bolso. Eu amo essas edições de bolso, gente, porque eu consigo levar pra tudo quanto é lugar. Adoro. Acho prático, acho confortável de ler, amo. E dizem que esse livro é super engraçado. Eu li uma resenha na internet de que é um livro engraçado, divertido. Inclusive, eu quero ler em janeiro. Eu tô querendo ler umas coisas engraçadas, divertidas. Eu tenho lido umas coisas muito densas e esse daqui parece ser um bom respiro na minha leitura. Aqui de uma autora francesa que eu já tinha ouvido falar, mas que eu não conhecia, que é a Gabrielle Colette, com o livro A Vagabunda. Quando eu vi no sebo, tava super baratinho esse livro, falei,
Gabrielle Colletti retrata esse tema. Eu falei, bom, eu achei interessante porque eu nunca li nada dessa autora, desse período. Li as primeiras 2, 3 páginas, que a fonte é bem grandinha, pareceu interessante, eu quero ler esse ano. Esse livro aqui parece ser um livro meio fácil de ler, não parece ser um livro muito difícil. As primeiras páginas que eu li deram essa impressão. Especial dos 24 livros que eu quero ler em 2024, os livros que são prioridade, os livros que eu vou ler antes de ler, pegar para ler qualquer outra coisa. Uma variedade literária, vocês viram que tem livros com títulos muito diferentes, tem autores de vários lugares do mundo. Desde que eu comecei a, de fato, ler literatura do mundo e não só aquela perspectiva eurocentrada da literatura, eu faço muita questão de colocar livros, principalmente clássicos da literatura, de vários lugares do mundo entre os livros que eu estou lendo. Porque tem uma frase do Murakami que eu gosto muito, se você lê os mesmos livros que todo mundo lê, acaba pensando como todo mundo pensa. Eu acho que essa visão de fato de mundo, de vários lugares do mundo, de várias épocas, é que enriquece a nossa experiência literária e nos faz, de fato, melhor que da literatura que a humanidade é capaz de produzir. A fase que eu peço, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem aqui. Até a nossa próxima viagem literária. Tchau, tchau.